Olá, meus irmãos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a cura do cego em Betesda. O que podemos aprender com esse milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, quais lições podemos tirar e colocar em prática as ações do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Porque foi Ele mesmo que disse, se crer, farão obras maiores do que as minhas. Se você não é inscrito no canal, aproveita o momento, se inscrevendo, dando joinha, compartilhando, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo, meus irmãos, falaremos sobre a cura do cego de Betesda. A cura do cego de Betesda, queridos, é um milagre de Jesus registrado no Evangelho de Marcos. O texto bíblico diz que o Senhor Jesus passou saliva nos olhos do cego e ele recobrou a visão, registrado em Marcos, versículo 8, 22 ao 26. Curiosamente, antes de o cego voltar a enxergar perfeitamente, ele viu homens como árvores. O Evangelho de Marcos nos informa que assim que Jesus chegou a Betesda, algumas pessoas lhe trouxeram um homem cego, registrado lá em Marcos 8, 22. Inclusive, essas pessoas que serviram de guia para o cego, rogaram a Jesus para que ele tocasse aquele homem. Obviamente, isso significava um período para que Jesus curasse o cego. Marcos 1, o 41 está registrada essa história. A cidade de Betesda ficava na margem do nordeste do Mar da Galileia. Foi ali também que ocorreu o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos para alimentar a multidão. Lucas 9, 10 ao 17 fala sobre isso. Durante muito tempo, Betesda havia sido uma simples aldeia. Isso explica porque Marcos a chama assim, Mar Filipe. O tetragama, filho de Herodes, o grande, investiu na aldeia, aumentando, queridos, e fazendo dela uma cidade. Seu nome era Betsed, Júlia, em homenagem à filha do imperador romano Augusto. Jesus curou o cego lá na cidade de Betesda. A Bíblia diz que Jesus recebeu o cego e que as pessoas que lhe trouxeram, ele, tomou pela mão e levou para fora de Betesda. Não há anuidade entre os comentaristas, querido, sobre qual razão Jesus levou o cego para fora da cidade. As principais sugestões são: Jesus queria evitar, ou seja, uma forma muito grande de aglomeração naquele ambiente, naquele lugar. Jesus queria simplesmente levar o cego para fora do local, ou seja, para um lugar mais reservado, para proteger e dar a ele tranquilidade necessária para compreender verdadeiramente o que estava acontecendo. Pode ser os discípulos também tenham acompanhado Jesus e o cego para fora de Betesda. Nesse caso, pode ter havido um propósito pedagógico para os discípulos. Jesus não queria que a incredulidade de Betesda tivesse outra demonstração do poder de Deus. Mateus 11, 21 fala sobre isso. Seja como for, o que se sabe, meus irmãos, é que Jesus Cristo aplicou saliva nos olhos do cego. Impondo-lhe as mãos, perguntou ao homem se ele estava vendo alguma coisa, como diz lá em Marcos 8, 23. O homem respondeu que estava vendo homens
mas como se fosse árvores andando. Não há um significado especial no fator dele ter visto as pessoas como se fossem árvores. Na verdade, essa expressão indicava simplesmente que ele estava vendo alguma coisa, mas que a sua visão ainda não estava nítida. Mas essa expressão também parece indicar que aquele homem não era cego de nascença. Afinal, ele sabia reconhecer árvores e pessoas. A Bíblia Sagrada diz que, novamente, Jesus colocou as mãos nos olhos do cego, o cego de Betesda, e ele passou a enxergar com perfeição. Depois Jesus mandou que o cego fosse para casa e recomendou que ele não entrasse mais em Betesda. Ele poderia ir logo e se alegrar e também glorificar a Deus com a sua família. Aqui há algo interessante. Há algo interessante a passar de popularmente falamos do cego de Betesda, aquele homem que foi curado, aquele homem cego curado em Betesda. É muito popular, provavelmente não era a Betesda, pois Jesus recomendou que ele não entrasse mais na cidade. Vamos para a lição do que nós estamos falando. O que aprendemos com a cura do cego? Nos evangelhos há muitos relatos de milagres, muitos milagres realizados por Jesus. Há muitos registros de cura, pelo menos 7 homens cegos, ok? Mas é interessante notar que cada situação foi única. Jesus usou várias abordagens diferentes que expressavam a sua preocupação pessoal com aquelas pessoas. Aqui na terra, Jesus não era simplesmente um fazedor de milagre. Ele era alguém que se compadecia dos necessitados. Ele era alguém que estabelecia relacionamento pessoal com aqueles que se aproximavam dele. Perceba que nesse milagre Jesus tomou o cego de Betesda pela mão, mesmo que aquele homem, tendo quem o guiasse, ele conversou com o cego, aplicou saliva em seus olhos, impôs as mãos sobre ele. Antes, ele já havia colocado saliva, lembra? Na língua de um homem surdo e gago, registrado lá em Marcos 7, 31 a 37. Essa atitude física fazia parte de uma abordagem de Jesus, mas não era a causa do milagre. A prova disso é que não há nenhum outro relato bíblico de alguém operando qualquer milagre dessa forma. O poder é que a autoridade estava em Cristo, o Filho do Deus vivo. Com tudo isso, a cura do cego de Betesda também nos ensina que o Senhor tem suas maneiras misteriosas de trabalhar. Por algum motivo, a visão daquele homem foi recuperada de forma gradual. O texto bíblico não explica por que o homem não enxergou com clareza de imediatamente, mas obviamente não foi o caso de ter faltado poder em Jesus. Não. Aquele que andou sobre as águas, que acalmou a tempestade e o mar, que curou todas as sortes de doença, que expulsou demônios, que ressuscitou mortos, que venceu a morte, que tinha poder suficiente para que, se quisesse curar de uma só vez a cegueira daquele homem. Veja bem, quem era Jesus?
Alguns estudiosos veem nisso como uma representação de condições espirituais dos discípulos naquele momento. Ele tinha olhos, mas não via, como diz lá em Marcos 8:18. De qualquer forma, a melhor que temos a fazer é reconhecer que o Senhor Jesus, ele trabalha como quer, da maneira que quer, ele tem a sua própria maneira de agir e opera de maneiras diferentes, de acordo com o seu propósito na vida de cada um de nós.